Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. Hoje nós iremos falar sobre a nossa essência. Somos família Hebron, uma família com propósito. E você é o nosso convidado para estar ouvindo tudo isso que a gente vai falar hoje. E tudo isso deu início no dia 1º de junho de 2002. E foi exatamente nesse dia em que nós começamos a viver um tempo extraordinário de família. Vivemos isso num ambiente de amor, de unidade e de graça de Deus. Isso nos impulsionou a sermos uma família com propósito. E hoje eu estou aqui recebendo irmãos muito preciosos. Estou aqui com a nossa amada irmã Maria Herculina, a Socorro, estou aqui com o pastor Naldo, juntamente com a sua esposa Maria e também a minha esposa Milene. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco com você a respeito dessa família, dessa essência de sermos essa família chamada Hebron. Eu gostaria então hoje de começar a iniciar com um pequeno testemunho da nossa amada querida irmã Maria Herculina. Boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui lembrando de como a Hebron começou. Ela está fazendo 23 anos e nós estivemos desde o começo, Milene, Socorro e eu, nas primeiras reuniões. E realmente nos impacta e impactou ser igreja, porque a igreja, que, como o pastor está dizendo, é uma família, e as reuniões eram reuniões de família. Aquela amizade, né, e aquele companheirismo, como foi falado aqui também, né, ser igreja é acolher, e nós fomos acolhidas. E a igreja, como família, ela acolhe, ela recebe, ela transforma e depois um e outro vai edificando, né, como família, como realmente é uma família. É uma coisa que eu acho importante, irmãos, é que da nossa característica é que nós sempre abrimos espaço para que as pessoas pertencesse a essa família, né? E eu acho que cada um de nós aqui viveu esse momento de pertencimento. Eu queria, Socorro, que você desse aí um testemunho também sobre esse pertencimento nessa família. Bom, para mim é um privilégio muito grande, né, pastor, em estar aqui desde o começo. Eu estou hoje com meu esposo convertido, com as minhas 3 filhas que eram todas pequenas. Hoje eu estou com os meus netos, meus genros. Então, para mim, é uma honra muito grande saber que eu pertenço, né, a Hebron e, assim, sou acolhida, sou amada e realmente falar da Hebron para mim é falar de amor, né? Essa semana não, quando houve, né, nós parabenizamos o pastor pela Hebron, eu pude falar para ele o quanto eu me sinto amada de estar aqui na Hebron, o quanto eu fui edificada juntamente com as minhas filhas e hoje os meus netos, né? Nós somos acolhidos, amados, porque nós somos pertencentes a uma família. Nós recebemos do DNA de Deus, porque não é só um amor humano, é um amor, você vê que é um amor espiritual, é um amor que vem da parte de Deus. E importante isso, Socorro, que você está falando, que o amor que nós vivenciamos como família aqui no Hebron não é um amor por barganha, né? E nem por merecimento, porque foi esse amor que nos conquistou um dia, não é verdade? Uhum. Nós somos conquistados por um amor maior. E aprendemos, então, a valorizar e também a distribuir esse amor, né? E, tanto pastor Naldo, que o nosso pastorear aqui está muito centralizado nisso, né? Do cuidar, do amar, não é? O que você tem a dizer um pouco sobre isso? Então, eu posso falar um pouco do meu início também? Sim. Então, para mim é um privilégio, né, estar aqui nessa mesa, nesse podcast com vocês, com os irmãos. Já chego lá. Mas vendo aqui o senhor, a pastora Milene, né, a nossa amada Maria Herculina, a irmã Maria Socorro,
eu, minha esposa, e eu me sinto um privilegiado de fazer parte dessa família. Então eu já cheguei, a família já estava, né, em andamento, eu cheguei em um ambiente, né, muito gostoso, um ambiente, sabe, de muito amor, de muita comunhão, de muito companheirismo, de cuidado. E eu cheguei na Hebron em 2007, né, em finalzinho de setembro, começo de outubro, e logo em seguida, um mês depois, eu estava me batizando. No ano seguinte, eu já estava fazendo os cursos, e eu me sinto um pertencente, né, dessa família. Deus me achou em um quarto solitário, ouvindo só para contrariar, né, assistindo futebol, e eu me vi em um ambiente cercado de muito amor, de muita amizade, sabe, de companheirismo, de cuidado e de muita preocupação, como você está. E é esse ambiente que nós vivemos. E anos depois, né, tive o privilégio de me casar com a minha esposa, e eu estava meditando, né, eu casei aqui, então eu converti aqui, eu casei aqui, eu construí, né, a minha família aqui. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né, eu dou graças a Deus pelo o lugar que Ele me plantou, a família Hebron. E hoje, né, sou pastor há 7 anos na Hebron, e essa é uma marca nossa, né? Essa é uma marca, uma característica de pastorear baseado no amor, que nós temos recebido de Cristo. Temos recebido essa marca, essa impressão, essa imagem, né, do pastoreio dele para conosco, e temos pastoreado segundo aquilo que nós temos, né, visto e ouvido, né, do Espírito, lendo a palavra, e nós temos pastoreado, né, os irmãos com esse mesmo Espírito, com essa mesma graça, com esse mesmo amor, com o qual nós temos recebido do Senhor. E eu creio que tudo isso é muito gratificante, saber que nós estamos edificando a igreja segundo a vontade dele. Aleluia. Assim, igual o Arnaldo falou, né? Eu lembro também quando eu vim para Hebron, eu cheguei e eu não tinha, assim, não tinha vontade de me casar, né? De ter uma família, né? Não tinha isso. E quando eu cheguei na Hebron, foi bem acolhido, igual o Arnaldo falou, né? Eu era meio depressiva, né? Meio isolada, calada. E quando eu cheguei na Hebron, eu me senti assim, amada, né? Tipo, participei do encontro com Deus. E minha vida mudou, né? A partir daquele dia, eu comecei a sonhar, né, em ter uma família. Eu sempre olhei pro casamento da pastora Sueli, sempre, né, mas do pastor Cláudio, sempre admirei muito eles. Para mim, é a maior referência de casal, né? Para mim, vejo o amor de Deus e o amor deles pela gente também, né? Eu vejo todo dia, né, o sacrifício deles, o amor deles. Né, eu vejo eles como pai, né? Eu vejo a pastora se preocupando, né, se alguém não veio, como é que tá, É uma família mesmo, né? Eu acho interessante isso, e isso me ensina também, né, a amar as pessoas também, né, a transmitir isso. Eu acho que é isso, é igual vocês falaram, que a Hebron, né, é uma família de verdade. Porque eu acho interessante, como a pastora é assim, mas o pastor, eles ensinam a gente também a ser pastores assim também. Né? Nos inspira e nos faz ser assim também, de se preocupar com as pessoas, né, que Deus colocou na nossa vida para cuidar, né, pra gente cuidar. Amém. E eu me sinto parte disso também, dessa família, né? E nosso filho é fruto, né amor? Da Hebron, né? O Paulo foi para o encontro com 7 anos e ele nunca mais foi o mesmo, né? Hoje ele tem 21 anos e ele ama fazer parte disso, né? E eu sempre falo, quando eu subo, né, na salinha que eu estou servindo, eu sempre falo que o Senhor sempre vai ter meu sim. Né? E a Hebron sempre vai ter o meu sim, né? Porque eu faço parte disso. Eu não consigo me ver sem isso, sabe? Viver isso. Porque isso já faz parte da minha vida. Né? Porque a gente é uma família. Não é algo, não, eu vou para a igreja, vou servir. Não, é minha família. Eu estou servindo minha família. Estou servindo aquelas crianças, né? Porque somos uma família. Amém. E a gente vai crescer. E outra característica, gente, de família, é que, por exemplo, a minha filha, ela casou aqui, né, com o Flaviano e são pastores da Hebron de Anápolis. Então, é uma continuação, né? Isso. A família permanece
assim, dando fruto, Sim. né? As minhas netas já ministram, tem uma que já está São no louvor, lindas. então isso é lindo demais. O propósito de Deus é esse, né, irmãos? O propósito de Deus é que a família, sabe, tá junto, a família tá unida, a família junto para glorificar o nome do Senhor, para edificar as vidas, para acolher as vidas, Verdade. né? Para mostrar para as vidas o amor de Deus. E por isso é ser família, por isso somos uma família. Né? E somos tão família que nossos filhos se casam, nossos Isso. filhos nos dão netos, sabe? Porque Netos em comuns. netos em comuns. Então, por quê? Porque verdadeiramente nós somos família. É. A família não só espiritual, mas nós nos tornamos tão família que parece que vira tudo mesmo, sabe? De sangue. É verdade. Verdade. Isso é Eu verdade. acho que uma característica bem marcante nossa também é que a Hebron ela se torna um lugar de refúgio para as pessoas que vêm, muitas vezes chegam aqui tão abaladas, tão destruídas, né? E a gente que experimentou isso tudo, cada um de nós aqui temos uma história que foi tão marcante aqui quando chegamos na Hebron, e hoje nós tornamos essa comunidade também. E nós temos a nossa preocupação e ocupação de receber essas pessoas, cuidar dessas pessoas, proporcionar a essas pessoas esse ambiente de acolhimento, de amor, de cuidado, né? de estar integralizando essas pessoas no nosso meio, independente de como elas chegaram aqui. Acho que essa característica nossa, ela nos deixa muito marcantes, né? E a gente prossegue nesse caminho todo de ser essa família. Agora, eu queria que, vai ficar uma pergunta aberta a todos aqui, eu queria que você contasse uma experiência marcante que você teve na Hebron. O que você possa lembrar agora e dizer, olha, isso foi determinante na minha vida. Né? Tá aí, alguém quer falar primeiro? Maria Colina? Bom, todas as experiências, né, que eu tenho desde o começo foi com a palavra, né, de ver que a palavra de Deus não é a palavra de homens e ela é o fundamento. Como foi falado aqui, realmente aqui nós falamos inspirados, né, pelo Espírito Santo. Como a própria Bíblia diz, né? Abre a tua boca que eu encherei. E sempre o Senhor me conduziu para ensino. E para mim é um grande prazer, né? De viver, porque primeiro nós temos que viver a experiência. E quando vivemos, ela é passada naturalmente e alcança outras pessoas. Então, sempre na sala de aula, eu tenho essa vivência de ver a transformação, de ver o testemunho. Quantas pessoas chegam para mim que, às vezes, quem está à frente, às vezes não lembra de todos, né? Porque todo esse tempo eu tenho ensinado. Mas a pessoa fala, olha, aquilo que você falou aconteceu na minha vida. Então, isso é muito marcante e nos dá uma segurança de que realmente a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E aqui na Hebron, todos nós temos essa característica, né, de viver a palavra e transmitir, porque eu creio que Deus fala assim, bom, ele está falando a verdade. Eu acho então, eu vou alcançar, né, as pessoas. E esse é um papel de família, né? Quando nós olhamos para uma família natural, você vai ter os experientes ensinando os mais novos, né? Sim. Mas uma experiência marcante que eu tive aqui na Hebron, pessoal comigo, foi quando eu tive esse acesso de descobrir a minha identidade em Cristo Jesus. E o que me proporcionou eu vivenciar essa identidade foi esse ambiente acolhedor, esse ambiente de amor, esse ambiente onde as pessoas impulsionam você a descobrir-se em Cristo Jesus. E que é algo que eu tenho sempre no meu coração. Nós somos uma família que facilitamos as pessoas a ter acesso a Jesus Cristo. Eu acho que esse é um papel importante de uma família, né? Essa família espiritual, de trazermos essas pessoas e levá-las a ter uma experiência com Cristo.
Então foi muito marcante para mim, porque aqui de fato eu descobri a minha identidade em Cristo. Eu descobri que eu sou Glória a Deus. filho de Deus. Amém. E isso então proporciona para esses novos filhos que Deus vai nos dar nesse lugar, para que nós também possamos facilitar esse acesso a Deus, para que eles tenham esse encontro. E uma marca, e uma característica importante quando você descobre que você faz parte de uma grande família. E aqui é só um pontapé inicial de tudo aquilo que Deus tem para fazer e irá fazer ainda mais nessa família. Interessante, pastor, que como família, né, nós temos filhos, né, e na família espiritual é a mesma coisa. Nós temos que estar tendo frutos, né, que são os filhos espirituais, né, e nós não podemos esquecer que esses filhos são gerados através de oração, através de busca mesmo, né, de jejum, oração, clamor, porque esses filhos, nós que temos que gerá-los, né, gerá-los no espírito para que a gente possa fazer o convite e eles vir, porque isso é muito bom, porque a nossa família natural, ela cresce, ela multiplica, como nós falamos, tem filhos, netos, e eu louvo a Deus porque a gente também, né, já deu muitos frutos e muitos netos, e muitos ainda estão por vir. Amém. É o nosso DNA, né? É nosso DNA. Acolher e restaurar essas vidas. E é o que Deus falou pra gente, né? O propósito original de Deus, lá em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo mundo que rasteja pela terra. Então é isso que é o nosso propósito também, né? É multiplicar, crescer, né? Como família espiritual também. E esse é o nosso DNA. É acolher as pessoas, elas se sentirem em casa, elas se sentirem em família, né? Para que, através desse amor, elas sejam restauradas, elas cresçam no Senhor, elas tenham experiência no Senhor e possam mesmo, cada dia mais, trazer vidas para conhecer também esse Deus maravilhoso que nós servimos. E o mundo não conhece esse amor. Não. Sim. O mundo não conhece esse amor, né? E esse amor só vai ser conhecido através de nós, né? Através de E nós. através da família. É a família que nos dá esse suporte. Amém. É a família que faz com que a gente possa estar inserida mesmo como família para poder estar passando isso para aquele que está chegando, para aquele que você está falando da parte de Deus. Amém. É Eu acho interessante que lindo. nós não carregamos apenas uma mensagem dentro desse propósito de Deus. O que nós carregamos é um propósito. E esse propósito, ele nos acompanha onde a gente estiver. Se formos transferidos para qualquer outro lugar, o nosso propósito vai ser edificar a igreja, o nosso propósito vai ser gerar família, o nosso propósito é ter essa característica de sermos essa família, né? Então a gente não perde isso. Para nós isso não é uma mensagem, mas carregamos isso profundamente como um propósito. E nós não nos paramos, né? Não ficamos paralisados apenas com a mensagem de crescer e multiplicar. Mas nós queremos, na verdade, influenciar para que esse propósito, então, seja estabelecido aonde nós estivermos, aonde Deus nos colocarmos, nós vamos transmitir esse propósito nosso, que é de estar multiplicando, que está expandindo essa família para onde a gente for, né? Naldo, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão, desse valor que nós temos de ser igreja, para nós como Hebron. Então, isso é muito claro, né? Eu queria só voltar um pouquinho antes ali no Gênesis 1:28, que a primeira palavra, né, que Deus deixa claro para, né, Adão é que Deus os abençoou. Então, ter essa clareza, esse entendimento, essa convicção de que nós já somos abençoados para cumprirmos, né, o propósito que é ser família, crescer, multiplicar, né, gerar muitos filhos e filhos à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante. Então, nós precisamos ter esse entendimento, essa convicção de que nós já somos abençoados. Então, se somos, então nós estamos aptos para fazer. Amém. Então, essa é a essência. E a essência de sermos igreja
né, é essa família. A base é a família. Então, o sonho de Deus, a ideia de Deus sempre foi ser uma família, de ter uma família Sim. que o representasse, Sim. que governasse, que dominasse sobre todas as coisas. Então, essa é a nossa base. Então, nós estamos alicerçados nessa base de sermos uma família, esse entendimento. E isso nos leva a vivermos tudo que nós vivemos. Então, nós completamos 23 anos como igreja. Amém. E é uma alegria saber de que nós estamos cumprindo esse propósito. Amém. Nós estamos cumprindo esse propósito. Sim. Então, a pastora Milene citou aqui que, né, o filho dela é casado com a filha da Socorro, né, já tem netos. Isso é maravilhoso, mas família natural, mas falando de família espiritual, nós crescemos tanto Sim. que nós expandimos, É né, verdade. para outras cidades, para outros estados, e sempre centrado nessa base de sermos uma família que cumpre um propósito, o sonho de Deus Amém. de expandir, de crescer, de gerar filhos à sua imagem e à sua semelhança. Isso é maravilhoso. E E eu creio que sustenta. nós estamos, né, cumprindo, né, o papel conforme o Senhor tem nos confiado. Aleluia. E isso tudo, a consequência é que nós sustentamos um testemunho. Testemunho. Sustentamos. Esse testemunho de permanecer, não esquecendo que Jesus está para voltar. Sim. Né? E como às vezes a palavra fala, né? Se é que vocês vão permanecer. E a Hebron, essa essência de tudo que foi falado, esse testemunho que cada um sustenta e permanece, Amém. não é? É a nossa segurança. Porque Jesus, um dia ele falou, né? Quando eu voltar, será que eu acharei fé na terra? E esse testemunho que cada um de nós, né, de todos que já falaram, esse permanecer é a segurança aguardando a vinda do Senhor, Sim. que Ele vai nos achar de pé. Amém. Aleluia. Uma coisa que eu sempre pergunto para Deus é o seguinte: nós aqui estamos construindo algo sólido para os nossos netos, a nossa futura geração, bisnetos, e eu creio que isso é que nos traz esse desejo cada dia mais de permanecer, continuar edificando essa família debaixo do propósito de Deus, sabe, debaixo dessas diretrizes que Deus nos dá de amar, de cuidar, né, de pastorear, de apacentar, porque nós estamos trilhando um caminho para os nossos filhos, para a nossa futura geração e descendência que vai chegar aqui. E eu creio que isso deixa o coração da gente muito alegre. Verdade. Alegre por aquilo que nós estamos fazendo. Eu sou muito alegre por pertencer a essa família, por permanecer nessa família também. e por continuar estar aqui sendo um canal de bênção para essa próxima geração que está chegando. Portanto, eu gostaria de fazer algumas considerações finais aqui. E dentro dessa consideração, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que você falasse o que é Hebron para você? Para mim, a Hebron é, como tem sido dito aqui, a Hebron é a minha família. A Hebron você vai hoje fazer uma reunião, a família tem 2, 3, 4, 10, né? A Hebron são 30. Então é uma família, é uma família. E ser pertencente, como o irmão ali falou, a gente saber que a gente pertence a uma família, nos traz essa segurança, nos traz essa importância de saber que você está com algum problema, você sabe com quem ligar, com quem contar. É família, né? Você chora junto, você ri junto. Tem problemas? Tem, né? Mas, na verdade, os problemas, às vezes, são tão fáceis de resolver que, às vezes, você liga para o irmão te dá um conselho, ou ora, dissipou o problema. Sim. Né? Então, para mim, Hebron é esse fundamento. E eu só sei que Hebron
é o que tem acolhido a minha família, tem me acolhido e tem me sustentado durante todos esses anos. E hoje, como você mesmo disse, eu sou uma pessoa feliz. Amém. Eu sou uma Amém. pessoa feliz mesmo diante de problemas, situações, eu sou uma pessoa feliz. Para você, Marta. Eu também. Fazer parte dessa congregação é um refúgio, é segurança e é uma grande alegria, né? Considerar todos os irmãos quando a gente chega, né? Aquele abraço, sorriso, é muito bom. Amém. Eu pertenço. Amém. Para você, Milene. De saber que nós começamos numa garagem da casa do irmão, uma igreja tão pequena, com poucas pessoas ali, como família, unidos, e hoje somos uma igreja que temos tantos irmãos, a nossa família cresceu, né? Para mim, a Hebron é a minha vida, porque eu vim para cá, meu filho era novinho, era uma criança, tive minha filha, foi a primeira que nasceu, a primeira hebronita que nasceu, primeira criança que nasceu. Eu vejo assim que tudo que eu faço, tudo, o tempo todo, os 23 anos que estamos aqui na Hebron, tudo que eu faço é para o Senhor. Então eu não sei viver sem falar assim, sem Hebron, não dou conta. Hebron é minha vida, Hebron é minha família e eu amo cada um dos irmãos. Amém. Né? Eu também. Verdadeiramente somos família. Não é um slogan somente. É vida, é vida, é vida que a gente coloca aqui. É coração que a gente coloca aqui. Sabe? Quando o irmão está precisando, a gente ora, a gente sofre junto, mas a gente alegra junto com as vitórias que Deus proporciona na vida de cada irmão. Então, para mim, Hebron é isso. É o Senhor mesmo nos fortalecendo e a cada dia, sabe, dando mais vidas para que possamos, sabe, junto com o Senhor, crescer no reino de Deus. Amém. Isso é maravilhoso. Para você, não. Porque ser Hebron, Então, ser Hebron, fazer parte dessa história também é a minha história. Como eu falei no início, né, aqui eu nasci, aqui, né, eu fiz cursos, aqui eu me batizei, fiz cursos, né, me casei, formei a minha família, aqui, né, eu fui ordenado, aqui eu pastorei. Então, a minha vida, ela está fundamentada, né, na Hebron e me sinto pertencente, me sinto amado, me sinto, sabe, guardado, cuidado. Eu me sinto assim. E porque eu me sinto, né, eu também consigo expressar isso para, né, os irmãos que andam comigo, que estão à minha volta, e não só aqui, né, no ambiente da igreja, junto com os irmãos, mas também aonde eu vou, eu sou, né, essa pessoa que recebeu, né, aqui no ambiente da igreja, recebeu, né, do Senhor, esse amor, essa alegria, sabe, essa paz. Eu consigo expressar isso lá fora, né, no meu trabalho, no meu dia a dia, aonde eu vou, né, eu sou um canal de Deus. Amém. Eu sou um canal de Deus. Então, a história da Hebron também é a minha história. Amém. para você, porque ser Hebron, A Hebron, para mim, eu me sinto, que nem vocês falaram, né? Para mim é a minha família também, né? Eu faço parte daqui. Foi aqui que o Senhor mudou completamente a minha vida, né? A minha história, escreveu uma nova história, uma história que eu nunca sonhei, né? Que eu nunca imaginei viver. Né? Hoje eu tenho um casamento abençoado, né? Encontrou um príncipe. Encontrei um Aleluia! Para Tem- glorificar de pé, igreja. Temos 2 filhos abençoados, né? Tem um de Muito. 21 que nunca deu trabalho pra gente, é uma benção nosso filho, porque ele, né, ele faz parte disso. Amém. E ele ama fazer parte disso, ele ama servir na igreja. Cresceu em um Amém. Ele ambiente cresceu num ambiente saudável, né? saudável, de família, né? Aí é igual vocês falaram, aqui a gente fica mais família do que a própria família de sangue. Com certeza. Porque aqui as pessoas sabem até da nossa dificuldade, das nossas lutas, né? E eu vivi, mais o Naldo, algumas experiências, né? Que o pastor, né? Ele nem sabe talvez disso, mas isso marcou muito mais ainda a gente. E eu sempre serei grata a Deus pela Hebron, né? Amém. Sempre. Porque aqui eu me sinto em casa, me sinto cuidada, Amém. guardada, amada, Amém. né? E é isso, né? E que Amém. meus filhos estão num ambiente
né? Que eu sei que eles também vão ter uma vida totalmente diferente, um casamento abençoado também. Amém. E vão crescer abençoados também. Amém. E para você, pastor Marcos? Para mim, Hebron É, pastor Marcos. é a essência que eu encontrei o amor. Amém. Eu encontrei o cuidado, eu encontrei o companheirismo, eu encontrei a amizade, o respeito e a honra. Amém. Ser Hebron foi o lugar que eu encontrei a essência de ser amado. Amém. E por isso essa é a nossa história, mas também é a sua história. Amém. Amém. Nós encerramos esse podcast aqui e queremos convidar você que ainda não conhece essa família, venha nos conhecer. Amém. Com certeza estaremos aqui de braços abertos, esperando por você e pela sua família. E não poderíamos também deixar de falar que a Hebron é um sim, é a resposta de um sim do pastor Cláudio e da pastora Sueli. Amém. É verdade. Porque eles disseram sim ao Senhor. Nós estamos aqui hoje, 23 anos de Hebron, uma Amém. família com propósito. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus.